falamos sobre o transtorno de ansiedade, né? E hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre isso e como nós devemos vencer este problema que tem assolado milhares de pessoas, tá? Vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? Os bons sabem que existe um conjunto de crenças na nossa vida que nós temos e nós acreditamos nisso desde criança. Esse conjunto de crenças ele está ligado à forma que a gente é criada e o meio que a gente vive, onde a gente convive, o nosso meio familiar. Tá? O problema é que quando as nossas ilhas primárias da nossa emoção começam a ser formadas, na sua formação, nós começamos a desenvolver um relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, cada um de nós, eu costumo chamar isso, particularmente dizendo, que cada um de nós tem uma caixinha dentro de nós. Eu chamo essa caixinha caixa de saturação. O que a gente faz? A gente vai pegando as frustrações da nossa vida e vamos colocando dentro daquela caixinha. Quando a gente é criança, quando a gente está num período que a gente é criança, a gente tem a tendência a começar a desenvolver esses relacionamentos e às vezes os relacionamentos interpessoais que nós temos com os nossos familiares, às vezes começam a nos ensinar, a formar em nós as questões que são elevadas a falta de realização. Quer ver uma coisa? Quando você era criança e estava próximo do dia do seu aniversário, você criava uma expectação, aguardando o presente que você ia receber do pai, da mãe, do tio, do padrinho, fosse quem fosse. Então você cria aquela expectação de ganhar um brinquedo. E aí quando viu, chegava o presente. E o presente, às vezes, era uma roupa, um calçado. A gente, como criança, não entendia, não tinha um entendimento, né? Pois a gente queria brinquedo. E o que acontecia? Causava uma frustração. Essa frustração, ela é mínima, ela é guardada dentro da caixa de saturação que está dentro de nós. E ali nós começamos, durante a jornada da vida, conforme os relacionamentos que nós vamos nos relacionando, vamos construindo, nós vamos tendo frustrações. E cada frustração dessa, nós pegamos e guardamos dentro da caixinha. E aí o tempo vai passando, os anos vão passando, e aí nós entramos no processo de maturação, quando entramos no período da maturidade, que vamos nos relacionar com outras pessoas, vamos conviver com alguém, vamos nos casar, vamos noivar, vamos casar e vamos conviver com aquela pessoa durante anos. E as frustrações da vida, nós vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando. E aí o que acontece? Um dia você levanta pela manhã, sente uma tontura, um mal-estar, sente como se tivesse tonto, uma dor de cabeça, começa a ter mal-estar, o coração parece que dispara, você entra em desespero, achando que está quase morrendo. E na verdade nada mais é do que um transtorno que acabou de se manifestar, chamado transtorno da ansiedade. O que é o transtorno da ansiedade? O transtorno da ansiedade é o medo excessivo. Todos nós temos ansiedade. Pessoas têm uma patologia. O que é patologia? É uma doença. O que é doença? A doença é quando aquilo que era normal transforma-se em um transtorno. Que nem quando a pessoa tem o medo. O medo, ele é normal. Ele faz parte da nossa vida. Nós temos medo de altura, medo de mexer no fogo, medo de mexer numa rede elétrica ligada. Temos medo muitas vezes de andar em locais que nós não conhecemos. Isso é um medo que é chamado medo racional. O que é irracional? É quando torna-se um transtorno. O que é o transtorno? É aquilo que eu não consigo controlar. É aquilo que me domina, né?
aquilo que me domina. A minha mente, ela cria como um circo de horror, que na verdade não existe nada, mas a minha mente está criando aquilo. Então o que acontece? O lado inconsciente da gente, ele é regulado por uma coisa chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela controla o batimento cardíaco, as nora, as dremos, o funcionamento dos órgãos vitais. Tudo isso está no campo da inconsciência. Quando a gente percebe, a nossa mente cria um circo de horror, automaticamente o que faz? Dispara todos os alarmes. Então você sente taquicardia, sente dor no peito, sente fragilidade nas pernas, como se fosse um formigamento. Você sente uma dor que dói no peito que vai para o lado esquerdo. Algumas pessoas sentem tontura, não conseguem dormir e outros problemas que também estão ligados ao transtorno de ansiedade. Pastor, só eu tenho isso? Não. No mundo inteiro existem 364 milhões de pessoas com os transtornos de ansiedade. Tá? Desses 364 milhões que existem, 9% deles estão no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um número elevado de pessoas ansiosas. Tá? O Brasil é um dos países que mais usa, os brasileiros são um dos países que mais se usa psicotrópicos. Remédios para controlar a ansiedade, transtornos como a síndrome do pânico, como o toque, agorafobia, síndrome de burnout, tantos problemas que existem ligados às questões das nossas emoções. E agora, pastor, o que eu faço? Pastor, eu não consigo dormir, eu tenho um problema, pastor, eu deito. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas estão já me assistindo aí, né? Que estão ouvindo que vão deitar, deitam na cama, não conseguem dormir, viram de um lado para o outro, acordam pela manhã com dor na região braquial, com dor no pescoço, dor nos ombros, parece que não dormiu direito, passou a noite inteira trabalhando, parece, né? Na verdade, isso chama-se a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, você não consegue desligar. O sono ele tem 3 fases. A primeira fase é a sonolência. A segunda fase é a vigilância. E a terceira fase é o sono profundo. Algumas pessoas com transtorno de ansiedade conseguem chegar até o sono da vigilância, que é quando você acha que está deitado, acha que está dormindo, perdão, mas você ouve todo o barulho que está em volta, porque a sua mente não desliga. Qual é a grande dificuldade disso? Ou seja, hoje nós vivemos um tempo que o número e a velocidade da informação é muito grande. Nosso cérebro, ele recebe milhares e milhares de informação. As informações chegam de várias formas. Elas chegam por ressonância, elas chegam pelo ato da visibilidade, de vermos, de sentirmos cheiro e sentirmos gosto. As informações chegam de todo jeito. Então, o que acontece? Com questões como a internet, todo mundo tem celular, todo mundo mexe no celular, as pessoas ficam lá o dia inteiro mexendo no celular, né, tentando descobrir a cada vídeo, a cada coisa que estão vendo, né, se consegue se igualar às situações que estão vivendo. Você já notou uma coisa? Alguém me perguntou assim, pastor, por que as pessoas ficam tanto tempo no celular? Sabe por quê? Porque elas fazem parte de um grupo de pessoas que sofrem das mesmas carências. Você já viu alguém feio no celular? Colocar uma coisa feia, né? Não. As pessoas, quando tiram fotos para colocar no Instagram, estão bem arrumadas, bem ajeitadas, né? Uma mesa linda, um restaurante lindo, né? E aquilo acaba abatendo mais as pessoas que não têm como viver esse tipo de coisa. Na verdade, muitas vezes aquilo não é real. Aquilo ali, as pessoas estão reunidas, às vezes as pessoas tiram fotos lindas, maravilhosas, mas aquilo não há nada de realidade. As pessoas no profundo são angustiadas, abatidas, oprimidas, não têm paz, não têm alegria, andam de um lado para o outro tentando encontrar uma saída, uma solução para os seus problemas, ou melhor dizendo, tentando corrigir
o vazio que existe no seu ego. Então, nós precisamos fazer o quê? Para vencer o transtorno da ansiedade, nós precisamos fazer o caminho contrário. Primeiro, nós que somos cristãos, a Bíblia ensina que nós não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma. Não devemos andar ansiosos com aquilo que vamos comer, que nós vamos vestir. Jesus chegou a dizer: olha os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, mas Deus não deixa nenhum deles morrer, passar fome. Ele mandou olhar para os lírios dos vales, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Então, a ansiedade, ela está ligado a nossas frustrações. O inimigo, Satanás, tem trabalhado muito nessa área. Hoje a guerra do inimigo, ele tem trabalhado no campo emocional. O campo emocional tem sido uma batalha constante. Por quê? O inimigo hoje, ele apavorou as pessoas. As pessoas, por causa dos problemas que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, por causa de tantas dificuldades, nós vemos pessoas morrendo todos os dias, tantas aflições, tantas dificuldades, as pessoas estão desesperadas. E o que o inimigo fez? O inimigo travou as pessoas. Lembra quando Jesus encontrava alguma pessoa muito necessitada? Ele usava uma expressão, ele dizia assim: tenha bom ânimo. Por que ele dizia para a pessoa ter bom ânimo? Sabe por quê? Porque o ânimo, ele é a essência da vida. Sem ânimo você não trabalha, sem ânimo você não estuda, sem ânimo você não vive, sem ânimo você não vai a lugar nenhum. E o que o inimigo tem feito? Ele tem tirado o ânimo de viver das pessoas. Milhares de pessoas angustiadas, abatidas, estressadas, pais que geram filhos problemáticos porque são pessoas problemáticas, angústia, desespero, as pessoas não têm realização, as pessoas andam de um lado para o outro em busca de uma saída. Mas que saída é essa que todo mundo quer, pastor? As pessoas querem algo que massageie o seu ego. E na verdade, o nosso grande problema é o nosso ego. Quando o nosso ego não é massageado, quando nós não conseguimos nos realizar, quando não temos realizações, temos a tendência a ficarmos abatidos. Por quê? Por causa da falta da realização. Jesus disse uma frase: sem mim nada podereis fazer. Já o apóstolo Paulo, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu vivo uma vida angustiada, abatida, e sinto um grande vazio dentro de mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar. A oração, ela é a chave. Quer ver? Eu estava nos Estados Unidos e eu li uma reportagem lá. Um doutor americano, um cardiologista, ele fez uma pesquisa com pessoas que oravam durante 30 minutos por dia. E ele descobriu que as pessoas que oravam 30 minutos por dia não desenvolviam transtornos, não tinham problemas de pressão arterial, não desenvolviam diabetes e não tinham problemas de infarto, derrame. Aí eu parei para pensar. As pessoas que faziam isso não tinham este grupo, não passavam por esse tipo de coisa. Já as pessoas que não oravam, que não tiravam um tempo para se concentrar e falar com Deus, acabavam tendo esses problemas. Aí quando eu vou para o campo da psicologia, a psicologia diz que o indivíduo, quando ele chega a uma certa altura do seu problema, ele precisa fazer um TCC. O que é TCC? É a terapia cognitiva comportamental. E aí eu descobri uma coisa estudando, que Jesus, ele ensina a fazer uma terapia cognitiva. Quando? Quando ele manda eu entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com ele. O problema é que nós temos um conjunto de crenças, nós acreditamos, sempre quando nós falamos em Deus, em Jesus,
Logo as pessoas imaginam Deus sentado num trono, rodeado de anjos, e aí você começa a orar e começa a dizer: Senhor Deus, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu perdão. Não, mas não é assim. Não é assim. Em primeiro lugar, quando você for orar, peça para o Espírito Santo mudar o seu sentimento. Mudar o seu sentimento. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar como ele pensava, eu vou sentir como ele sentia. Então, quando eu vou orar, eu vou falar com Deus. Jesus disse para os discípulos disseram para ele: Senhor, o Senhor vai embora e vai nos deixar sozinhos. Nós vamos ficar sozinhos, Senhor. Ele disse: não, eu irei para o Pai. E o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e o mundo não recebe. Mas esse Espírito vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, quando eu vou falar com Deus, Ele está dizendo para mim: ei, eu estou com você todos os dias. Quando você dobra o seu joelho, eu não preciso fazer uma reza. É simplesmente conversar com Ele. Sabe? É como a oração de uma senhora um dia. E vinha à igreja, e um dia eu escutei essa oração. E ela orava e dizia: Senhor Deus, eu venho para a tua casa, Senhor, mas eu tenho uma dor muito grande no meu joanete. Eu tenho uma dor muito grande ali no joanete. O senhor sabe onde é o joanete? O joanete é do lado do pé, próximo ao dedo maior. E eu fiquei escutando a oração dela. E ela dizia para Deus: ali, Senhor, ali, eu tenho um machucadinho que quando o couro do sapato encosta, ele roça. E ela ia falando e ela contando. Quando foi um dia, ela disse para mim: pastor, eu preciso dar um testemunho. E eu disse: sim, irmã. E ela disse: sim, pastor, eu fui curado do joanete. Eu fui curado do joanete. Jesus me curou do joanete, porque a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos, o especialista dos especialistas, o cirurgião dos cirurgiões, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra é Jesus. Mas para isso você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa abrir o seu coração para que Ele possa entrar na sua vida e tirar essa ansiedade que está lhe consumindo. E o problema maior é que cada vez mais você vai ficar doente. Porque a Bíblia diz que quando os sonhos não se realizam, o corpo adoece. E o nosso corpo vai adoecendo. E aí as pessoas começam a desenvolver outros transtornos. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ela é a porta para os outros transtornos. Como o transtorno do pânico, síndrome do pânico, do toque, o transtorno obsessivo compulsivo e tantos outros que existem. E esses vão cada vez aumentando. Por quê? Porque eu não consigo me realizar, eu não consigo me encontrar. Eu estou batendo em várias portas. Mas o certo é, se eu abrir o meu coração, o Espírito Santo está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. E aí você vai começar a ter uma vida de realizações. Por quê? No momento que você entregar a sua vida para Jesus e seguir Ele como seu Salvador e deixar Ele controlar a sua vida. O problema é que nós vivemos em uma geração desenfreada, que não tem controle. Então o que acontece? Quando a sua química cerebral se desregula, o seu corpo todo sofre. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Jesus tem o poder para curar o transtorno, tem o poder para perdoar os seus pecados, tem o poder para curar as enfermidades. Uma vez eu estava numa cidade dando um seminário. E quando eu estava no quarto de hotel, alguém telefonou para o quarto e disse assim: pastor, tem uma pessoa que está esperando o senhor aqui embaixo. Quer falar urgentemente com o senhor.
Aí eu desci lá, e lá estava um senhor, um homem, de uma outra religião. E aí ele veio falar comigo e começou a contar a situação da sua vida e o que ele fazia. E ele começou a apresentar os seus problemas e o seu eu aguçado que ele tinha. E ele foi falando. E ele disse: pastor, a única solução é fazer isso, fazer aquilo. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Quando o navio está afundando, nós precisamos de um conselho ou precisamos de um salva-vida? E ele disse para mim: de um conselho. Eu digo: o que vou fazer com o conselho? O navio afundando no meio do mar. Eu preciso de um salva-vidas. A sua vida, o barco da sua vida está afundando, está naufragando e você precisa de um salva-vidas. Quer ver? Deixa eu contar uma história para vocês. Já está quase terminando o meu tempo da live. A história diz que Jesus e os discípulos levantaram de manhã. Jesus estava orando, encontrou com eles, eles perguntaram: Senhor, onde nós iremos? Aí Jesus disse: olha, vamos ao caminho do mar e vamos à embarcação. E a história diz que eles desceram pelo caminho do mar, entraram na embarcação e aí eles começaram a navegar. E diz que eles estavam navegando e lá numa altura o mar fechou-se. O tempo fechou e o mar começou a se agitar. E o vento era forte, as ondas batiam, açoitavam a pequena embarcação. Então, os discípulos, que eram quase todos pescadores, começaram a olhar para o vento e começaram a dizer: eu acho que o barco não vai aguentar a força do mar. Eu acho que o barco não vai aguentar a força do vento. E a história diz que o vento foi ficando mais forte e o mar foi ficando batendo com mais força. Então eles se desesperaram. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram que nem eu e você. E dizemos que servimos a Jesus. Eles foram até a popa do barco, porque Jesus estava no barco. Então, quando Jesus estava na popa do barco, dormindo, diz a Bíblia, eles cutucaram Jesus e disseram: mestre, desperta, porque nós vamos morrer. Jesus se acordou, meio que assustado, né? Levantou, olhou para o mar e olhou para o vento e disse: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Então o vento acalmou-se e o mar aquietou-se. E a Bíblia diz que houve bonança. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e fez uma pergunta para eles: por que é que vocês têm medo? Por que que vocês estão tão ansiosos? Sabe por quê? Porque durante a viagem, enquanto eles navegavam, enquanto eles estavam viajando, alguém subiu no barco. Quem foi que subiu no barco? Foi o medo. O medo, ele tem o poder de paralisar as pessoas. E quando o medo existe, automaticamente, se o medo existe, não existe fé. E se não existir fé, não temos como alcançar a vitória, a bênção. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós queremos agradar o Senhor, nós precisamos ter fé. E quando eu tenho fé, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu preciso acreditar mais e ter menos medo. Porque o inimigo, ele se veste como um fantasma aterrorizador. Mas o nosso Senhor, ele é o vencedor de batalhas. Ele nunca perdeu uma guerra. Então talvez você que está sofrendo de ansiedade, está com a sua alma cansada e abatida, Jesus tem um milagre para você. Jesus está te dizendo: acalma o seu coração, aquieta o teu coração, confie em mim, tudo está dentro de um tempo determinado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Alguém pergunta para mim: pastor, quando que a pandemia vai terminar? Apavorado! Quando Deus quiser. Quando o Senhor dizer chega, vai terminar. A Bíblia diz que o Senhor vai soprar o seu ruá. E aí esse mal vai embora. E todos nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque forte é o nosso Senhor e firme na batalha. Certo? Precisamos estar cada dia mais firmados nele,
cheio de convicção de que Ele está pronto a nos abençoar. Ainda que o barco esteja balançando, creia que Jesus é o seu Salvador e Ele pode abençoar a sua vida. Agora, eu quero orar por você. Quero abençoar você e a sua família. Pai que está no céu, nós te adoramos, Senhor. Queremos levar na tua presença, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Pai, quero abençoar a cada um, meu Deus, com o teu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Nós abençoamos este lar, esta família, Senhor amado. Esta pessoa que está angustiada, Senhor, sofre de ansiedade, não tem paz, não tem tranquilidade, o inimigo tem atacado, Senhor. Nós damos uma palavra agora, Senhor, no mundo espiritual. Todo mal, Senhor, toda seta maligna, toda retaliação do inimigo seja destruída no poder do nome de Jesus nessa noite. Nós abençoamos este lar, esta família, com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Como eu falei antes, esse é o meu livro. Quem quiser adquirir pode entrar aí no Messenger, aí no box, né? E você vai receber na sua casa e vai ser bênção para a sua vida. Esse livro fala sobre família, sobre os transtornos emocionais, a forma de criar os filhos, fala sobre para jovens, sobre namoro, noivado, casamento, fala do segredo da virgindade. Por que Deus fez o homem virgem? Por que Deus fez a mulher virgem? Está aqui nesse livro, vai ser bênção para a sua vida. Ele foi lançado no ano de 2018 no Brasil e também nos Estados Unidos. E tem sido referencial, abençoado muitas pessoas. A gente tem recebido muitos e-mails, mensagens de pessoas agradecendo pelo livro, porque têm sido abençoadas. Quero convidar você para estar conosco quinta-feira aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Chapeta, na rua Tomás de Carvalho, 1122, no centro aqui, na Assembleia de Deus, num grande culto da vitória, às 15 horas da tarde e também às 19h30. Você é o nosso convidado. Quero abençoar você, orar pela sua família, pela sua casa. E já nós estaremos fazendo aqui na cidade, vamos estar construindo aqui um lugar para receber você, para que possamos atender você e abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos e segunda-feira que vem, às 19h30, nós estaremos de novo aqui e o nosso tema será transtorno do pânico. Deus abençoe a cada irmão que participou nesta noite, abençoe a sua vida, a sua casa e o seu lar. Em nome de Jesus, amém.